Realizada nesta sexta-feira a 92ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Na presidência, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que abriu o pequeno expediente para a fala dos parlamentares pelo tempo regimental de 5 minutos. Na tribuna, a deputada Janaína Pascoal, que lembrou das eleições municipais que acontecem no domingo. Eu entendo que hoje é um dia de reflexão, amanhã ainda mais. Domingo é uma data muito importante. Elegeremos prefeitos e vereadores. A eleição municipal, a meu ver, é a mais relevante que há, porque prefeitos e vereadores são as autoridades que estão mais próximas da população. Não existe um mito, uma ideia, respeitosamente eu digo equivocada, de que esta eleição seria uma eleição de menor importância. Porém, não é. Por isso eu peço a todos os cidadãos brasileiros que usem esses 2 dias, esta sexta e este sábado, caso não tenham definido seus candidatos, para analisar as propostas de cada candidato, de cada candidata, seja prefeito, seja vereador, analisar também entrevistas que tenham sido dadas antes do período eleitoral, textos que tenham sido escritos, que estejam acessíveis, ações praticadas, situações não explicadas em que o candidato ou a candidata tenha se envolvido. Não vamos permitir que essa eleição ocorra de forma parecida com outras tantas, em que o cidadão sai da sua casa ainda sem saber em quem votar e, não raras vezes, recebe um papelzinho na esquina do seu local de votação. Então, temos 2 dias, por óbvio. Seria desejável que todos tivessem feito essa análise, essa avaliação, já com antecedência. O deputado Coronel Telhada foi à tribuna falar da vacina, do Dia do Bandeirante e da alfabetização. Para que tanto mistério assim no contrato que deveria ser público, que aliás o dinheiro é público, que aliás a vacina vai ser dada no público? E por que tanta coisa? Mas nós estamos aí pedindo, solicitando cópia do contrato ultrasecreto à CNN e já pedindo providências ao Ministério Público, porque desde o começo essa história está muito estranha, né? É muito mimimi, é muita história, é muita explicação, e o que tem que ser claro não é claro. Eu acho que quando a coisa não está às claras, alguma coisa com certeza não está batendo direito. Então nós já estamos tomando providência para que seja verificado realmente em profundidade o que está acontecendo em tudo isso. Amanhã, dia 14, nós não teremos expediente, então só queria adiantar que amanhã, dia 14, é dia do Bandeirante, uma data muito importante, principalmente para nós paulistas. A esquerda teme mudar a história, né? Aliás, a esquerda adora fazer isso, jogar porcaria no ventilador. Eu ia falar outra palavra, notaram, me perdoem. Mas eles adoram falar mal de todo mundo, só eles têm razão, né? E põe lá, por favor, o Bandeirante é uma coisa importante para a nossa história, não só de São Paulo, para todo o Brasil. Porque o Brasil é a imensidão que é hoje, graças a esses loucos aí. Cometeram erros? Cometeram, uma época antiga, um outro povo, uma outra cabeça, uma outra cultura, num mundo totalmente diferente do nosso. Cometeram muitos erros e muitas loucuras, mas se não fossem eles, nós não seríamos o que nós somos hoje. Então vale a pena, sim, valorizar a figura do bandeirante, que aliás é a figura do paulista, né? O bandeirante, a farda cinza bandeirante, a Avenida dos Bandeirantes, enfim, é uma coisa que é sempre bom lembrar no nosso estado. E também é o Dia Nacional da Alfabetização, uma coisa que há anos o Brasil vem lutando para acabar de uma vez com todas contra o analfabetismo. Então é importante lembrar que amanhã, dia 14, é o dia da alfabetização também. E é isso, senhor presidente. Lembrando a todos aqui que nós estamos diariamente cumprindo a nossa obrigação como deputado, estando presente aqui nesse plenário, trabalhando, fazendo o melhor que nós podemos pelas melhorias no estado de São Paulo. O deputado Major Meca se referiu também ao contrato firmado com o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac da China. É um contrato que ninguém tinha conhecimento, o Poder Legislativo não tinha, ninguém tinha conhecimento. Só tomamos conhecimento através da denúncia de uma grande emissora. Um contrato de 21 páginas,
onde nós observamos que resume-se quem? Resume-se o quê desse contrato? Que o Estado de São Paulo está autorizado a executar a terceira fase, usando suas cobaias, ou seja, usando o nosso povo como cobaia, custeando todos os gastos e, se der certo a vacina, a China tem a propriedade intelectual e comercializará ao custo que eles bem entenderem. Ou seja, nós estamos sendo usados pelos chineses, não tivemos acesso a nenhuma das tratativas, e isso é gravíssimo. O deputado Tenente Nascimento citou uma ocorrência em Coroatá, no Maranhão, com pastores de uma igreja que estavam realizando um culto religioso na cidade. Venho a essa tribuna nessa tarde prestar a minha solidariedade aos nossos irmãos, aos nossos pastores da nossa querida cidade no Maranhão, Coroatá. Pasmem os senhores, que nós temos a liberdade religiosa, temos a liberdade de realmente falar, e nós fomos impedidos, e por uma juíza, doutora Annelise Nogueira Reginato, vejam a arbitrariedade, o abuso de poder que fez essa juíza. Mandou prender pastor Natanael e a nossa missionária Rosinha, lá porque estavam fazendo um culto ao ar livre, que é um culto e que nós fazemos desde o início, desde os primórdios, e que tem um efeito altamente positivo para a vida das pessoas. Porque estavam ali na casa de um irmão nosso que estava enfermo e não podia ir à igreja, e ele fez o seguinte pedido para sua esposa e para o pastor Natanael: é possível fazer um culto aqui próximo? E assim foi feito, amparado no artigo 5º da Constituição. Não havendo mais oradores inscritos no pequeno expediente, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos foram encerrados.